Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Independente do horário que você esteja assistindo isso conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um talk da jornada de inovação da Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil, organizado pela Clint Hub, pela Nelway, por nós da AAA Inovação. Mais de 20 empresas, mais de 50 palestrantes que estão fazendo isso aqui acontecer com o intuito de entender as mudanças do mercado, entender para onde a construção civil está indo e ajudar vocês a caminharem junto conosco. Meu nome é Lucas Lima, eu sou CEO do AAA Inovação, serei seu host. Eu vou ser a ponte aqui entre vocês e nossos convidados que estão trazendo reais aulas aqui para o nosso evento. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero lembrar vocês que esse evento é gratuito e vale muito a pena você compartilhar, jogue no seu Stories, no seu Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Sempre tem mais gente que pode estar se beneficiando com isso. Então, se você entendeu aqui que a conversa de hoje com o Rafael foi boa para você, com certeza ela vai ser boa para vários dos seus parceiros, colaboradores, e vamos fazer isso aqui chegar em mais gente. Hoje eu tenho a honra de falar com o Rafael Steinbrook. A gente vai bater um papo sobre co-living, você vai descobrir o que é isso, e os novos hábitos de consumo do mercado imobiliário. Rafael, mestre, obrigado pelo teu tempo, é uma honra estar aqui com você. E vamos nessa, né? 30 minutinhos aí para conseguir aprender contigo. Obrigado por receber e sempre um prazer poder compartilhar os nossos aprendizados aí nesse período de existência e também um pouco da nossa visão de futuro e como a gente está se posicionando para atacar o problema que a gente vai explorar mais para frente, mas que deve até se exacerbar quando a gente olha para um mundo pós-pandemia. Massa demais. Cara, a Yuka tem sido bem falada aí, acho que no último ano, né? Então, eu acho que nosso público que está aqui com a gente hoje, que é da construção civil, que está pensando em Construtec, em PropTech, eu acho que quem não ouviu falar de vocês tem que estar mergulhado aí, tem que começar a trazer agora a Yuka para o dia a dia. Mas eu quero que você comece contando um pouquinho da tua trajetória como empreendedor também, como founder aí, mas também contando especialmente o que é Yuka e por que é tão diferente do que a gente já conhece. Legal, então eu venho de uma experiência, comecei carreira em mercado financeiro, em banco de investimento, depois eu passei por um fundo de investimento em participações de empresas, e em 2014 eu me juntei a um fundo global que chama Starwood Capital, que é focado em investimentos imobiliários no mundo inteiro. Isso, fiquei 6 meses no Brasil e os últimos 4 até junho de 2019, quando eu fundei a Yuka, eu passei nos Estados Unidos trabalhando para eles. E lá, de fato, assim, foi quando eu me aprofundei e aprendi o que é o mercado imobiliário, o mercado de investimento e principalmente o residencial para renda, que era a principal tese do fundo durante esse período que eu tive lá. O que motivava, assim, a tese por trás desse investimento era que a gente via uma mudança significativa da maneira como os mileniais que estavam entrando na força de trabalho consumiam a cidade versus os pais deles. Então, se na geração passada viver no subúrbio, numa casa e demorar 45 minutos de carro, 30 milhas, 20 milhas do trabalho era a vida desejável, essa vida transformou completamente. As pessoas mais jovens começaram a ocupar os centros urbanos atrás de convivência, conveniência, de ter serviços, de ter tudo em volta e não perder tanto tempo nessa locomoção até casa-trabalho. Então, com isso, começa a nascer, existe todo um desenvolvimento de bairro, né? Um desenvolvimento da economia de bairro, bares, restaurantes, pontos de cultura, geralmente são localizados no centro. Então, a possibilidade de fazer tudo isso a pé e não perder muito tempo, essa flexibilidade que morar no centro te traz, começou a passar a ser muito atraente para essa geração que também buscava flexibilidade, né? Uma geração que teve acesso a mais informação, eu brinco, o maior exemplo, assim, nos Estados Unidos também a gente consegue comparar com a realidade brasileira, é que nos Estados Unidos uma família típica dos anos 80, 90 tinha um menu fixo
para cada dia da semana, cozinhava em casa, então era sempre, comia mais ou menos a mesma coisa, ia comprar no mesmo lugar e fazia tudo no mesmo lugar. E hoje a gente vê, entro no Instagram, vejo comida de todo lugar do mundo, eu quero experimentar tudo, eu quero consumir tudo, eu quero saber a origem daquele produto que eu estou consumindo, não basta só ser barato e bom. E isso mudou a forma de consumir imóveis também, entendeu? Então, a principal é a cidade, ocupar esse espaço mais central, cara, hoje eu quero comer comida etíope, vai buscar um lugar para comer comida etíope porque viu em tal lugar. Então, assim, a gente viu essa transformação e para mim ficou claro, quando eu olhava o Brasil, nos Estados Unidos, em 2007, 28% das casas eram de locação e bateu quase 38% ano passado. Então, você teve um acréscimo de 9%, uma base de 60 milhões de casas. A gente está falando de 5 milhões de casas que passaram a ser de locação. E no Brasil, quando você olha para o Brasil, esse número é mais baixo. É um número mais baixo das top 10 economias do mundo. O Brasil é que tem a porcentagem menor de locação. E aí eu fui me aprofundar para entender. E, obviamente, aqui a locação ela é muito caótica, né? Você tem fiador, a tua relação proprietário, a propriedade pulverizada nos Estados Unidos é um dono para o prédio inteiro. Aqui eu tenho que lidar com o meu proprietário, o cara não quer reformar. Muito pouco profissionalizado, o produto físico não é padronizado, você tem N problemas, manutenção. Então, assim, eu olhei e falei, isso é o caos, né? Agora eu entendi porque no Brasil inteiro você tem menos de 15% das moradias em locação, as pessoas que alugam são as que não conseguem comprar, basicamente, né? Porque, assim, a experiência era muito ruim. E aí, comecei, nos meus últimos anos lá, eu trabalhei com o dono da empresa, ele me provocou a procurar PropTechs que fossem ou disruptivas ou que trariam benefício para os investimentos da plataforma, da Star, do fundo. E nisso, com o meu sócio, quem é hoje meu sócio, está fazendo MBA lá, a gente começou a trocar umas ideias do que poderia implementar para adaptar a realidade brasileira e conseguir. O mais importante é dar uma moradia de qualidade e acessível, né? Barato, assim, cair o custo. Morar na cidade é muito caro, nas grandes cidades como São Paulo. E aí ele mandou um case study de uma empresa chinesa que chama Z-Room. Hoje é uma empresa de quase 10 bilhões de dólares, com mais de 1 milhão de apartamentos sob gestão, que, quando a gente foi analisar a China, a gente viu que a China era muito mais parecida com o Brasil do que qualquer outro mercado que a gente tinha olhado. Mesmo os mesmos problemas, propriedade pulverizada, um estoque residencial majoritariamente desequilibrado, as unidades eram muito grandes para a demanda das pessoas, você tinha uma migração muito forte de jovens profissionais para as grandes cidades, que não achavam o produto que eles queriam, né, que é morar próximo ao trabalho, num apartamento pequeno só para mim. Então, a gente viu, e a solução que essa empresa deu basicamente foi pegar esses apartamentos maiores, reformá-los, mobiliá-los, criar uma interface de serviço de que tudo que você precisa, você possa precisar dentro da tua casa, você consegue contratar pelo aplicativo deles, e assim trazer essas pessoas, esses jovens profissionais mais próximos ao trabalho e criar um senso de comunidade. Então, tem evento da Z-Room, você acaba criando, ativando a economia de bairro, recomenda aquele café pequeno, então foi um pouco nessa linha, a gente falou, cara, vamos fazer. A gente começou a falar com investidores aqui, fundos, e a nossa tese foi super bem recebida. A gente levantou dinheiro com a MunaX, fiz uma rodada seed que a MunaX liderou, e aqui estamos um ano desde então com bastante história e experiências para contar, mas muito animados com o que o futuro nos guarda. Cara, que incrível. Até quero... Bom, tem muitas perguntas para fazer sobre a Yuka como um todo e como vocês estão, mas eu achei incrível a visão que vocês têm de mercado, o que levou vocês a tomarem essa decisão, mas especialmente entendendo o que muita gente da construção civil demora para olhar, que é o público final, e como essas gerações estão mudando. Então, eu sou de uma geração que prefere acesso à posse. Então, se eu tenho acesso a um carro, eu não preciso ter um carro. Se eu tenho acesso a uma residência exatamente no lugar que eu quero, que é o meu caso, inclusive, de morar perto do meu trabalho. É claro que estamos todos em home office hoje, mas foi uma decisão que eu tive. Também foi bem pensado em relação à posse, sabe?
E é realmente uma tendência desse novo consumidor, né, que está procurando, assim como você falou, flexibilidade, conveniência e experiência. É isso aí. Então, no fundo, o que a gente viu é que as regiões centrais, né, se pega onde São Paulo é uma cidade horizontalmente, quer dizer, ela tem um raio muito grande, mas ela tem uma concentração gigantesca em termos de saúde, trabalho, cultura. Então, ela força, assim, quem pode, quem não pode, entra num ciclo que a cidade te expulsa. Cada vez você vai parando mais longe. Então, não dá para comparar eu morando lá do trabalho e um cara que demora 1 hora para vir, 1 hora para voltar, ele perde 2 horas do dia dele. Né? Se você tirar 6 horas de sono, isso daí é mais de 10% do tempo dele ele estava, né, no ciclo anterior dentro desse commute, né, de ir e vir. A não ser que ele é brilhante, assim, que ele seja no mínimo 10% mais capaz do que alguém que mora no centro, essa bola de neve vai cada vez ele vai sendo jogado para fora. No centro expandido de São Paulo, há 30 anos moram 2 milhões de pessoas, em torno de 2 milhões de pessoas. Não progrediu, porque aí tem toda a legislação urbana, tem assim, N problemas da cidade que acabam impedindo com que a gente crie essa densidade, crie essa moradia acessível mais próxima. Mas, com o nosso modelo de co-living, a gente consegue quebrar um pouco esse paradigma e consegue trazer moradia de muito boa qualidade, próximo ao trabalho, próximo a serviço, próximo à cultura, para essas pessoas que inicialmente não conseguiriam se colocar aqui. Tá. É um desafio que a gente está no começo, né? Hoje eu estou conseguindo estruturar produto a pacote fechado, com mini PTU, limpeza, a gente vai explicar o nosso modelo mais para frente, a R$2.000. Então, eu consigo atender uma pessoa com renda de 5 mil. Mas agora a gente já está entrando, sem querer dar spoilers para frente, a gente já está começando a estruturar produto de estúdios individuais. Então, é um apartamento próprio, aí você não compartilha o apartamento em si, você vai poder alugar em 2 pessoas, também na faixa de 2 mil. Então, a gente já está falando de uma renda familiar de 5 mil. Então, 2 pessoas que ganham 2.500, morando na porta do metrô, numa região central de São Paulo. Então, assim, a gente tá, nosso foco é para a base da pirâmide e a gente está trabalhando para conseguir realmente trazer o melhor da cidade para todos. E é um mercado que vocês estão não só descobrindo, como construindo, né? Então, imagino que as chances de vocês terem extremas mudanças aí nos próximos tempos também são bem grandes, né? Mas, para a gente entender, para quem está assistindo, a gente começar a entender um pouquinho do conceito de co-living, acho que há alguns anos, aí posso pensar em 8 anos, talvez, a gente já começou a ouvir e ver um pouquinho mais do termo coworking, né? Então, e o pessoal falando coworking é trabalhar junto, é um espaço de escritórios, como assim? E só quem já esteve em coworkings consegue entender o quanto é muito mais, os coworkings bem feitos são muito mais do que espaços de trabalho. Eles têm uma relação de comunidade, eles têm uma relação de acesso, uma relação de colaboração ali dentro. Como eu faço para entender bem o conceito de co-living e não relacionar com o que a gente via nas universidades, por exemplo, que é o conceito quase de república, assim? Isso? É parecido? É diferente? Como entender bem o conceito de co-living? Legal. Como eu te disse, eu vou dar um pouco... Na nossa ótica, o co-living ele é mais community living do que co-living de compartilhamento. Co vem mais de comunidade do que de compartilhamento. Por que a gente, aqui em São Paulo, a gente começou a atacar o compartilhamento? Porque existe um desequilíbrio do estoque imobiliário residencial para locação. Até os anos 90, ninguém incorporava prédio de um dormitório, apartamento de um dormitório, de estúdio, porque não existia essa etapa na vida intermediária entre sair da casa dos pais e casar. Você saía para casar. Então, você sai para casar, eu vou ter filhos, eu preciso no mínimo de 2 ou 3 quartos. Então, enquanto as empresas continuaram instaladas nessas regiões centrais, e o estoque residencial no entorno foi justamente construído, desenvolvido para essas famílias, jovens famílias ou famílias mais velhas, hoje não existe um estoque residencial para atender essas pessoas.
E esses apartamentos que foram incorporados nos anos 60, 70, 80, que são apartamentos grandes, a gente está falando de 120, 150, 180 metros quadrados, nessas regiões, e que hoje não tem a parte de condomínio, né, de piscina, etc., com plantas originárias da época, que você tem quase 30%, 40% da área útil em área de serviço, ficaram obsoletas, né? Elas ficaram muito... se você é um usuário final, você abre a porta, você vê aquele carpete verde, aquelas... você meio que fala, te assusta, fala, meu, se eu começar uma obra aqui, o empreiteiro vai tomar todas as minhas economias, porque vai ser uma obra, não sei nem por onde começar para arrumar isso aqui. E para a gente não, a gente tem arquitetura, toda a parte de projeto, execução de engenharia, acompanhamento de obra é interno, a gente verticalizou compras, padronizamos o processo, material, então a gente criou uma linha de montagem nessa parte de reforma de apartamento. Então a gente entra e fala, meu, isso aqui vai dar um apartamento compartilhado incrível. O que a gente oferece, né? Então, a entrada nossa no mercado de São Paulo nos apartamentos compartilhados foi porque esse estoque residencial estava obsoleto, ele negocia 40% abaixo do custo de reposição, então permite eu comprando ele barato ou eu alugando ele a longo prazo barato e sublocando os quartos, me permite com que eu consiga desenvolver um pacote de moradia de em média R$ 2.500, para o cara morar nos Jardins, para o cara morar em Pinheiros, nos melhores bairros, próximo ao trabalho, próximo ao metrô, próximo a restaurantes, próximo a serviços, realmente usufruir o melhor da cidade. Então, o que a gente faz? A gente assume o imóvel, a gente reforma, a gente adensa usando as áreas obsoletas. Então, por exemplo, a área de serviço que você tinha 2 dormitórios de empregada e um banheiro, eu já estou com a hidráulica lá, está tudo pronto, aquilo vira mais uma suíte. Então, não é um espaço que não é que a vivência do apartamento ela é mudada. Ela só estou aproveitando o espaço que hoje em dia é obsoleto e vira mais um quarto ali. E daí na sala, geralmente a cozinha tinha uma sala de almoço. Então a gente a gente faz cozinha americana. Hoje a cozinha, para nossa geração, ela não é um negócio que você quer esconder atrás de uma parede que tem lá. É um espaço de sociabilidade, é um espaço de sentar em volta do fogão, de alguém preparando o negócio. Então, a gente faz cozinha americana, né, que é conhecido aqui, a gente abre a cozinha, integra esse espaço que seria da sala de almoço dentro, e com isso eu fico com uma sala em L muito grande. De novo, me permite com que eu libere o que era a sala de jantar, um espaço, aquele L do fundo, para fazer mais um quarto. Então, 3 dormitórios em 150 metros transforma em 5 dormitórios, 5 banheiros. Os banheiros antigamente tinham 14 metros quadrados, 12 metros quadrados. A gente aproveita toda a prumada que tem lá e consegue quebrar esse banheiro em 2 ou 3. Então, assim, são gestões, são com eficiência de obra, de processo, a gente consegue entregar uma experiência, um espaço físico legal, que em cima a gente vai, mobília, põe serviços, então você tem limpeza das áreas comuns, limpeza do teu quarto semanal, tem um time de comunidade para qualquer problema que você tem, você pode ligar, conversar com eles, pedir alguma coisa especial. Pô, essa cadeira não está funcionando, eu quero uma cadeira de ergonométrica, que sou grandão, pô, a gente vai ajudar você a trocar. Então, assim, realmente pensar no consumidor, o que ele precisa para morar bem, o que é morar bem para ele e o que ele precisa para isso. Então, uma das facilidades que a gente criou é um boleto único. Geralmente, tem condomínio, IPTU, concessionária. A gente até tem uns estudos que a inadimplência ou o atraso em pagamento de conta é mais por desorganização do que indisponibilidade de recursos, porque chega uma conta a cada dia, você meio que perde controle. Então, a gente assume toda essa gestão, a gente emite um único boleto, e daí eu faço a distribuição, sobe para um gateway e eu distribuo, eu pago cada uma das contas a partir desse boleto. E no nosso caso, a gente precisa fazer o rateio, né? Então, a conta de luz é dividida por 4 pessoas. Então, eu faço o rateio, eles pagam e eu pago a conta. Então, isso é mais ou menos, sem estender muito do que a gente está fazendo. Que experiência incrível. Deu vontade de morar com vocês já.
ter um cantinho Yucca. Essa parte da comunidade, o quanto de ênfase vocês colocam nisso também? Eu quero só passear um pouquinho mais nessa parte, porque você falou do conceito de comunidade. Vocês têm prédios onde vocês têm vários apartamentos, por exemplo, onde vocês têm outras conveniências também em relação até a gente vê os lockers hoje, a gente vê alguns prédios que tem aqueles stands de comida, por exemplo, para você comprar. O quão longe vocês vão nessa parte de criação de comunidade? Tá. A gente tem um time de comunidade que justamente cria eventos e integra as pessoas. Acho que quando você pensa em São Paulo, muita gente vem de fora, às vezes sem conhecer ninguém, nenhum lugar. Então, existe esse trabalho, quer dizer, faz parte do nosso de trazer a pessoa para dentro da cidade, de mostrar os lugares, de conseguir criar um produto em termos de serviço que atenda ela. Então, o que a gente faz? Hoje, a gente tem alguns prédios que a gente tem algumas unidades, mas a gente não tem a gestão do condomínio como um todo nesses prédios. Então, mas hoje a gente tem vários prestadores de serviços parceiros. Então, se você quiser lavanderia, um subscription de comida, eu não cozinho, a gente intermedia tudo isso. A gente dá as ferramentas para as pessoas. Eu quero que troque minha roupa de cama a cada semana. Isso é um serviço que você pode contratar. Tem gente que tem a própria e faz a limpeza. Assim, super... A comunidade vem no sentido de trazer pessoas que não se conhecem para morarem juntos, mas também criar uma experiência de viver não padronizada, mas individualizada para cada um dentro da necessidade que ele precisa. Então, mas é muito legal você ver quando entram 3, 4 pessoas que não se conhecem no apartamento e se dão super bem. E a gente criou dentro do espaço, né? Todos os quartos, eles são meio que autossustentáveis. Então, você tem um espaço, um working desk lá, você tem um sofá para receber gente, se você quiser receber na área comum, você tem tua própria TV. Então, assim, você consegue ter e todas as portas têm smart lock, né? Com digital ou código. Então, realmente, se você quiser ter privacidade e não interagir, você tem espaço mais que suficiente para fazer. A única coisa que a gente não tem, assim, no apartamento que você precisa sair do teu quarto é a parte de cozinha, mas isso daí também é um reflexo, né? É um jeito que a gente consegue otimizar. Você ter uma alocação mais barata, porque eu não preciso comprar 4 geladeiras, eu compro 2. Não preciso fazer 4 fogões. Assim, o co-living, ele vem muito numa ótica de otimizar os atributos de um apartamento. Então, as pessoas passam a usar mais aquele fogão, as pessoas passam a usar mais aquele sofá. Então, em vez de eu mobilizar e comprar R$2.000 no sofá, que eu vou usar por 2 horas, hipoteticamente, tem mais outras 3 pessoas que vão usar por outras 2 horas e a gente otimiza, né? É um compartilhamento daquele mobilizado. E Rafael, vamos entrar nos temas polêmicos, os temas que temos muito tratado aqui em 2020. Então, para quem está acompanhando a gente aí, está sendo gravado aqui no final de junho, estamos em meio à pandemia, e eu acho que todos os planos do mundo inteiro se transformaram em 2020. Né? Então, mesmo quando a Yucca nasceu, imagino que vocês tinham toda uma visualização de mercado, de comportamento do consumidor, e a gente passou pela pandemia, e isso a gente teve efeitos aí de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, né? Do tipo, então, por termos afastamento social, as pessoas passam a trabalhar mais em casa. E daí já uma pré-pergunta que é do tipo, como os Yuccas, como essas pessoas que estão morando nos co-livings de vocês, Yuckers, como agora eles estão agora, se eles têm esse espaço de home office lá dentro, toda a questão de se antes eu precisava trabalhar com essa conveniência, e é uma proposta de valor de vocês, né, de estar próximo, inclusive, ao trabalho, uma vez que eu estou em home office, isso muda. A pergunta geral é, como vocês mudaram a abordagem de vocês em relação, agora em meio à pandemia, e o que vocês estão visualizando de tendência, já inclusive de comportamento, de coisas que vão se estender no nosso cotidiano nos próximos meses e, quiçá, anos?
Legal. Eu acho que, assim, tem 2 pontos que são muito importantes nessa discussão e a gente, na hora que começou a pandemia, a gente até parou antes, em março, a gente já estava todo mundo de home office e nós 3 cofundadores, a gente sentou e começou a ler muito, né? Pegar o que estava acontecendo na China, pegar o que estava acontecendo fora e ir se atualizando para ver quais seriam potenciais impactos e os reflexos para o nosso negócio aqui no Brasil. Eu acho que tem dois pontos fundamentais, né? Um é a cidade em si, um é muito mais na ótica de como consumir a cidade, que vai mudar em termos de São Paulo. Eu recomendo muito para quem quer entender mais de urbanismo e como a gente vê muito assunto, as cidades vão deixar de crescer, é o fim da cidade, vai todo mundo morar no campo. Eu recomendo que leiam The Triumph of Cities, O Triunfo das Cidades, do Ed Glaeser, que é um professor de Harvard, e também Cities for People, que o livro em português acho que deve ser Cidade para Pessoas, do Jan Gehl, que é um urbanista dinamarquês. Que as cidades elas têm uma função muito além somente do trabalho, né? A gente vem aqui não por causa do trabalho, mas a gente vem aqui porque ela é um polo de criatividade, ela é um polo, a gente aprende um dos outros, então a gente aglomera para conseguir esse conhecimento, para continuamente desenvolver. Então, a cidade ela é um polo de desenvolvimento, ela é um polo onde as pessoas te permitem com que você ache o seu melhor lado, assim. Então, isso vai continuar. Não adianta... isso no mundo desenvolvido, que tem infraestrutura nos subúrbios, que tem infraestrutura, se quiser, no campo rural, tipo, morar numa fazenda, provavelmente você consegue uma internet de qualidade. Se você transpõe isso para a realidade de países emergentes como o Brasil, cara, na própria cidade de São Paulo, a infraestrutura já não é parelha, né? Já tem regiões onde você tem um vazio de infraestrutura, de você não ter uma internet de qualidade, né? Dependendo de um 4G, que acaba sendo caro, etc. Então, o ponto fundamental é que as cidades vão continuar a existir, as pessoas vão buscar as cidades como um lugar para se desenvolver. Agora, a forma como a gente vem de uma época moderna, né, que a gente entrou num esquema, né, na Revolução Industrial, a gente entrou num esquema de padronização. Então, tinha rotinas de trabalho, 8 às 5, porque eu tinha que estar no meu turno, porque se não tivesse, a máquina não vai funcionar, se a máquina funciona, eu não produzo. Então, a gente incorporou essa doutrina da Revolução Industrial no nosso modo, no nosso meio de vida, de padronização, todo mundo igual, todo mundo faz a mesma coisa, e as cidades foram construídas em torno disso. Então, você tem estruturas viárias gigantescas para atender essa movimentação de todo mundo no mesmo horário. Então, todo mundo sai de casa às 7 horas da manhã, eu preciso de 6 pistas. Se a gente espalhasse ao longo do dia, eu talvez precisasse de 3. Então, as cidades elas vão se transformar para o mundo pós-Covid. O que vai acontecer, na nossa opinião, depois de ler muito, do trabalho em si? É uma flexibilização. Eu sinto falta do escritório, 90% do nosso time respondeu que sente falta do escritório. Por quê? Porque o escritório ele tem uma função que vai muito além simplesmente do trabalho. É um espaço de sociabilidade, é um espaço de comunidade, né? Então, você sai fazer um happy hour, você almoça, ficar sozinho, se sente aprisionado. É um pouco frustrante. Eu moro sozinho. Tem horas assim que você fala, preciso falar com alguém. Essas lives ajudam. Eu tô na mesma. Então, assim, a gente enxerga, vai ter uma flexibilização do trabalho. O que é essa flexibilização? Talvez 3 dias você trabalha, tira 2 dias off. Então, o aspecto, tem 2 pontos que a gente gosta para o nosso negócio nisso. Um é porque as pessoas vão deixar de ter esse valor de comunidade no trabalho. Se vai todo mundo para home office, elas vão buscar outro lugar para ter essa empatia, para ter essa conectividade. Estamos aqui, Yuka,
justamente, nosso apartamento é para trazer essa convivência, para você ter alguém parecido com você, para trocar uma ideia, para desenvolver. A gente precisa, o nosso conhecimento, ele vem transferido de outras pessoas. Então, o cara está trabalhando naquele negócio, projeto, eu quero saber mais, eu quero aprender. Aprendi junto com a minha experiência e, por que você não faz isso? E com isso, esses contatos vão fomentando o que a cidade realmente, o propósito dela, que é desenvolver coisas novas. Então, esse é um lado que a gente vê que se as pessoas vão ficar mais em casa, elas vão querer casas melhores, vão querer Wi-Fi melhor, vai querer cadeira melhor, vai querer uma sala mais confortável, vai querer, cara, aquela parede branca começa a incomodar, né? Aqui eu já enfiei quadro para tudo que é lado que estava incomodando, que tinha de parede branca, mas assim, não é todo mundo que pode comprar um quadro, né? Não é todo mundo que pode comprar um sofá melhor, não é todo mundo que pode melhorar a TV, muito pelo contrário, isso aqui é uma crise financeira. A gente tem muita gente que perdeu emprego ou perdeu renda, entrou na MP, etc. Então, como que se consegue resolver isso é justamente se transformando a moradia em um serviço, né? Living as a service. Eu pego um apartamento que está pronto, está mobiliado, já tem todos esses atributos, todos os nossos têm internet de altíssima velocidade. Então, assim, esse é um lado que a gente enxerga das pessoas passando mais em casa, elas vão procurar por mais senso de comunidade, porque perderam no trabalho um pouco, e por mais conforto, porque vão passar, a casa deixa de ser um dormitório e passa a ser um lugar de convivência frequente. A outra, desabairros. As pessoas vão começar a valorizar mais o que elas têm no entorno da casa delas. Então, a decisão de localização não vai ser meramente porque estou do lado do trabalho. Vai ser, eu quero morar aqui porque tem esses bares, tem esses restaurantes, tem esses teatros, tem essas galerias, parque. Praça, parque. Então, o entorno, o bairro passa a ser mais relevante no ponto de decisão. Porque a pandemia ela vai ser superada. Seja 3, 6, 12 meses. Então, como empresa, a gente não pode mudar o planejamento completo para atender esse período. A gente tem que olhar no que a gente imagina que vai acontecer no período depois. Então, a gente vê esse lado de os bairros que são melhores servidos de restaurantes, os bairros que são melhores servidos de escolas, de universidades, os bairros mais seguros, todos esses tendem a ganhar relevância. As pessoas vão procurar fazer as coisas mais a pé ou de bicicleta. Então, é importante ter no teu entorno do apartamento supermercado, ter toda essa parte. E isso a gente já está começando a ver. As nossas unidades de Pinheiros têm tido uma procura já durante a pandemia maior do que tinham anterior. Então, assim, e Pinheiros, justamente para quem não é de São Paulo, Pinheiros é um bairro que atende nesse ponto de ser muito bem servido nesses aspectos. Então, a gente vê um pouco isso. Eu acho que vai despertar um pouco nas pessoas uma vontade de consumir a cidade diferente, né? Às vezes eu me sentia refém do meu trabalho. Então, sei lá, meu trabalho é na Vila Olímpia. É muito difícil chegar lá, né? Porque a parte viária atende muito mal aquele bairro. Então, eu tinha que morar do lado. Só que a Vila Olímpia, na minha modesta opinião, é um bairro um pouco mal servido dessa parte de convivência, né? Então, talvez agora eu permito com que eu me liberte disso, de estar amarrado lá, para talvez consumir um bairro completamente diferente. Quero passar 6 meses no Bom Retiro. Quero passar nada impede, assim, e vai ter Yucca lá, entendeu? Então a gente quer ter essa rede de imóveis na cidade para cada momento. Meu momento, esses 3, 6 meses, pode ser, tô num clima mais Pinheiros, tal, cansei de Pinheiros, quero ir para Higienópolis, vai para lá, assim, permite com que as pessoas explorem a cidade. Isso é um anseio muito grande dessa geração, da nossa, né? A gente não gosta de fazer as coisas repetidamente do mesmo jeito. E esse conceito de living as a service é exatamente isso, né? Tipo, de eu entender que não é a posse, né? É um serviço que eu posso contratar e daí ele pode me servir independente da fase que eu esteja. Né? Sim, a nossa ideia, e por isso que eu falei que co-living é mais community living do que compartilhando, é que justamente como eu antecipei, a gente vai ter já apartamentos individuais,
mas que você faz parte da comunidade, você faz parte da rede, você tem um community manager, você vai poder ir para os eventos da Yuka, e ir progredindo até para apartamentos de família, né? Por que eu preciso ter um apartamento? Por que eu preciso ter aquele imobiliário? Eu posso morar com meus filhos de serviço. E, de novo, eu acho legal para, assim, óbvio que quando tem filho, ponto número 1 na tua decisão é a localização da escola. Daí entra um fator de decisão um pouco diferente. Então, tem menos mobilidade, né? A pessoa não fica 6 meses em cada lugar, vai procurar um apartamento próximo à escola do filho. Vocês já chegam a olhar para esse processo de, se a gente for pensar no LTV do cliente de vocês, do tipo, pô, como que esse cara que está com 30 anos hoje, as ambições deles vão mudar até os 40 e a gente quer atender ele até os 40 ou até os 45? Vocês chegam a já pensar nisso ou ainda o nicho de vocês está relacionado a essa fase da vida que a gente comentou, os millennials, no caso, né? Hoje, o nosso produto é para esse cara de 21 a 35. Mas no nosso roadmap, né, no que a gente traçou como empresa, eu quero ficar com esse cara para o resto da vida dele. Até, cara, vou fazer senior housing em compartilhamento. Assim, a gente entende que o Living as a Service não é um negócio de geração, não é um negócio específico para millennials. Óbvio, millennials são early adopters, né? São pessoas que estão mais dispostas a experimentar algo novo. Mas, naturalmente, conforme ele vai ficando mais velho, né? A gente teve caso já de uma Yuka que casou, vai ter filho. Ela falou, o dia que vocês tiverem um produto para a família, eu vou ser a primeira a morar lá. Hoje ela teve que sair do Yuka, porque, obviamente, compartilhando um apartamento fica um pouco complicado, mas assim que a gente tiver o produto, ela disse que gostaria de voltar pela facilidade que ela teve de morar com a gente, de morar em um apartamento que ela achava lindo. Então, isso é bem, assim, passa bastante confiança para a gente que a gente está no caminho certo. Então, e isso é um negócio muito de São Paulo, né? Eu acho que quando a gente olha para o Brasil, e a gente tem estudado expansões fora de São Paulo, o mercado no Brasil, mais amplamente, não existe esse pool tão grande de jovens profissionais querendo compartilhar, e o custo do imóvel em outras cidades não é tão alto, não tem esse estoque. Tirando o Rio de Janeiro, tem muito estoque, né? Porque a Zona Sul, principalmente na Zona Sul, pela geografia da região e pela falta de terrenos para incorporação, e que você tem apartamentos muito grandes lá, tirando o Rio de Janeiro, que talvez a gente vá com produto de compartilhamento, nas outras capitais a gente está vendo de entrar já no modelo de multifamily mesmo, né, um prédio inteiro, com apartamentos individuais, mas com bastante compartilhamento de áreas comuns e coworking, etc., para justamente poder até atender essas pessoas que são famílias, que são jovens casais, ou até indivíduos num valor de pacote mais razoável, porque, de novo, nessas cidades o custo não chega a ser tão exorbitante perante a renda das pessoas quanto em São Paulo, por exemplo, mas também são, né? Que legal, que legal. E recentemente vocês fizeram, eu recebi, já tinha até marcado com você essa call, eu recebi a campanha que vocês estavam fazendo, entendendo aí a dinâmica dessa crise e o aumento do desemprego, especialmente vocês que estão no grande centro do Brasil, né, que é a região central de São Paulo, pelo menos a parte econômica. E queria que você contasse um pouquinho mais de como isso está alinhado com o propósito de vocês e talvez até contar um pouquinho dessa ação que vocês fizeram, que eu achei bem, acho que vale a pena compartilhar, inclusive quando a gente fala de propósito das empresas e por que vocês estão fazendo o que estão fazendo. Legal. Nós somos uma empresa que queremos dar acesso ao melhor da cidade para o maior número de pessoas possíveis que a gente consiga dentro do nosso alcance. Então, a pandemia, ela causou com que muita gente qualificada perdesse o trabalho, né? A gente vê situações assim, ninguém nunca pode planejar e você vê empresários numa situação muito complicada porque não teve sinais, né, de que estava vindo. Assim, a gente viu na China, pode vir, pode, e de repente vem uma tsunami e arrasa tudo.
E a gente entende que o estrago está feito, assim, não adianta a gente olhar para trás, a gente tem que pensar na retomada, como que a gente consegue ajudar e eu acho que a nova geração de empresários no Brasil se desapegar do negócio que as gerações passadas tinham, que é depender muito do governo, né? Tudo esperar o que o governo faça, que o governo tem que fazer, que governador não sei o quê, que liga, é tudo contato, etc. Então, cara, a gente tem que, como o nosso intuito é construir comunidades inclusivas e a gente via que muita gente talentosa estava sem trabalho e os sonhos meio que dissipando por causa da pandemia. Então, a gente aproveitou isso para fazer uma campanha que é a Yuka Juntos, que foi disponibilizar 5 quartos na nossa rede para pessoas que perderam os empregos durante a pandemia e que estão com dificuldade de se manter em São Paulo e estão sendo forçadas a voltar para cidades natais ou sair de São Paulo e, no fundo, não dar seguimento à carreira delas. Então, a gente... basicamente, a gente vai dar R$5.000 de crédito. Então, se você pensar num apartamento, num quarto que custa R$2.500, são 2 meses gratuitos para eles ficarem com a gente, terem a infraestrutura necessária para conseguir buscar esse emprego e nós, todos os colaboradores da Yuka, a gente está engajado em ajudar eles com a nossa rede de contato em recolocá-los no mercado de trabalho. Porque vocês estão cuidando da recolocação deles, né? Sim, a gente está tomando, se quer ou não, a gente está tomando um risco, né? Porque a pessoa não tem renda hoje, acreditando que a gente vai conseguir fazer ele se reposicionar, voltar a ter renda e se juntar à nossa comunidade e ter uma experiência incrível de vida para os anos que vier aí adiante com a Yuka. Rafael, cara, que massa esse papo aí. Legal demais conhecer não só a Yuka, mas eu acho que a visão de mundo que vocês têm, assim, e a visualização de novo mercado, tanto das novas gerações, quanto de como está se desenhando esse mercado brasileiro. Infelizmente, a gente não tem muito mais tempo, mas eu quero passar a bola para você, e tanto para você compartilhar alguma ideia final que você possa querer compartilhar, e também quem quiser conhecer mais a Yuka, quem quiser conhecer mais você como empreendedor fundador, como as pessoas chegam até vocês. Legal. Então, o nosso site ele é yuka.live, L-I-V-E. Lá tem todos os apartamentos que estão disponíveis, os que a gente sobe, a gente fez um processo de locação que a gente sobe os 3Ds dos imóveis antes deles ficarem prontos, a gente até tem tour virtual, a ideia é realmente padronizar o produto e vocês transmitir tanta realidade que as locações são feitas sem visita, então as pessoas não visitam os imóveis, de tanta confiança, até as pessoas falam que é mais bonito ao vivo do que nas imagens. Então, lá a gente tem conta no LinkedIn, no Instagram, que a gente atualiza. O Instagram é um bom lugar para você ver o perfil. A gente tem o Humans of Yuka, que é uma campanha que a gente apresenta quem mora com a gente, ideias de como reformar, decorar apartamento, novos apartamentos que estão entrando. E também eu queria, dado que aqui a gente construção civil, convidar incorporadores ou proprietários de imóveis que vocês queiram ou consideram implementar o nosso modelo, né? Que a gente tem um modelo de gestão de adaptar essas unidades, seja estúdio até apartamentos maiores, para o modelo Yuka, para a nossa gestão, que nos procurem nesses meios e a gente está... Organicamente, a gente tem quase 1.000 pessoas hoje cadastradas no nosso site, interessadas em mudar. Acaba que a gente precisa de parceiros com estoque imobiliário, parceiros de Demanda, vocês investimento. precisam criar oferta. Exato, para viabilizar essas unidades. Então, podem mandar e-mails, qualquer dúvida que tiver, a gente está totalmente aberto para esclarecer e eventualmente evoluir aí em conversas. E, de novo, obrigado pelo tempo e pelo espaço. Que isso, um prazer. Um prazer mesmo. Gente, obrigado até aqui, obrigado por acompanhar a gente em mais um talk, mais uma aula, basicamente, porque eu saio daqui aprendendo muito, imagino que vocês também.
E daqui a pouco tem mais. Então, obrigado e fiquem bem. Valeu, Rafael. Obrigado, tchau, tchau.